Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre custeio por absorção e custeio variável dentro da análise de custos. Esse tema é bastante importante para o gerenciamento dentro do processo de decisão das empresas, né? Para que a gente possa fazer uma breve contextualização, primeiro, a importância de se estudar custos, né? Então, a contabilidade de custos ela permeia entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, porque ela serve tanto para a questão da avaliação dos estoques, né? Que vai aí fornecer as informações para a contabilidade financeira, quanto para um processo de tomada de decisão e controle, que aí você já parte um pouco mais para o gerenciamento e para os tomadores de decisão. Mas a importância efetiva de se gerir custos, de se conhecer e de se trabalhar com custos, vamos elencar aqui algumas delas. A primeira é que nós não temos controle sobre a receita. Isso, a receita vai depender muito do mercado. Nós podemos até fazer um planejamento dentro de um processo orçamentário de vendas, de expectativas de venda, de gastos, né? Mas a receita em si, quando ela realmente acontece, vai depender muito de oscilações de mercado, né? De eventuais promoções que se faça e tudo. O fato é que o empresário ele não pode garantir com precisão quando ele se trabalha com esse processo de vendas, o quanto que efetivamente pode ser sua receita. Então é importante nós gerirmos custos por conta disso. Um outro fator é que o nosso lucro, obviamente, ele vai depender da receita que a empresa oferir, né? Então, se nós temos um planejamento, se nós temos um valor mínimo que nós precisamos faturar para que a empresa ela se mantenha em situação equilibrada e posteriormente venha a formar o lucro, né, nós precisamos efetivamente, né, gerar uma receita que seja superior a todos esses gastos. Um outro processo é que o custo afeta o caixa, né? Então, obviamente, se eu não tiver um controle rigoroso dos meus custos, é claro que o meu caixa vai ser afetado e eventuais desperdícios ou redução de caixas que pode aí afetar a questão da adimplência da empresa ou do bom fluxo financeiro da empresa, né? Mais uma importância de se gerir custos é a garantia da perpetuidade, né? A empresa, quando nasce, ela nasce para ser infinita, para operar indefinidamente. Você não constitui uma empresa projetando que ela vá durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de vida. E para que eu tenha essa perpetuidade garantida, eu preciso efetivamente ter um efetivo controle em cima dos custos, em cima dos meus resultados. Concorrência gerencia custos, pessoal. Então, a prática de mercado, ela diz exatamente isso, que os concorrentes da empresa, eles têm um processo de gerenciamento de custos. Então, a partir do momento que eles conhecem mais os custos dele do que a nossa empresa, é claro que ele já tem um fator positivo e ele já sai na nossa frente, né? Porque eles conseguem trabalhar melhor com eventuais dados e maior agilidade dentro de um processo de tomada de decisão. E a compreensão por parte das pessoas, né? Quando eu falo aqui compreensão por parte das pessoas, por parte das pessoas que compõem a empresa, né? Por parte das pessoas que trabalham nos departamentos, por parte das pessoas que vão gerar custos para a empresa. Então, elas têm que ter bem consciência de que elas geram custos e, consequentemente, os seus departamentos têm que gerar resultados, né? E aí a gente relembra as aulas sobre departamentalização, né? Onde o foco é você sair de um centro de custos, que é o que a contabilidade tradicional nos remete, a partir para um centro de resultados, que é exatamente esse gerenciamento onde a gente verifica cada departamento da empresa, né, se ele gera um resultado positivo diante da perspectiva de receita com base num preço de transferência, né? Então, esses são alguns critérios, esses são algumas sugestões da importância, motivos da importância de se gerir custos, né, dentre vários outros motivos que nós temos pela frente, né,
para que a gente sempre relembre que qualquer empreendimento, para que tenha um crescimento sustentável, para que tenha uma perspectiva de tomadas de decisões de maneira correta e de maneira adequada, ela precisa ter um bom conhecimento de custos. Por isso que é muito importante que as empresas e os processos e os tomadores de decisões eles tenham exatamente esses conhecimentos para que possam balizar decisões de maneira assertiva. E aqui nós vamos falar sobre os métodos de custeio, né? Basicamente nós vamos falar sobre os dois métodos de custeio mais utilizados, que o método de custeio nada mais é do que o método usado para se apropriar, para se alocar os custos. E basicamente nós temos o custeio por absorção e o custeio variável, né? E a diferença básica entre os dois métodos está exatamente no tratamento dos custos fixos, né? Então, mais uma vez, aqui a gente remete aí a questão de trazer o tratamento que se dá aos custos fixos para o processo de tomada de decisão. Vale relembrar e vale ressaltar que existem alguns outros métodos de custeio, mas todos esses métodos são derivados do custeio por absorção e do custeio variável, né? Então, esses dois a gente refuta como os mais importantes, né? Brevemente, em outra aula, nós falaremos dos outros métodos de custeio, né? O custeio por absorção, como o próprio nome diz, ele absorve todos os custos da empresa, tanto os custos fixos quanto os custos variáveis aos produtos ou aos serviços que são fabricados ou comercializados, prestados, né? Os gastos que não são fabris, né, que não fazem parte, que não são considerados como custos, obviamente eles não são alocados, né? É o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade e é o que no Brasil é aceito pela nossa legislação. Já o custeio variável, como o próprio nome também fala, vou apropriar aos produtos e aos serviços somente os custos variáveis incorridos, né? Então, o custeio variável ele vem exatamente contrapor ao custeio por absorção quando ele não considera custo fixo como custo de produção, né? Ele considera custo fixo como um custo da empresa, que a empresa teria independentemente de estar produzindo alguma coisa ou não, de estar prestando algum serviço ou não. Então, se esses custos eles vão existir independentemente do processo produtivo da empresa, eles são custos, obviamente, da empresa, porque se tem uma empresa e não porque se fabrica um produto, né? Então, dentro desse escopo, o produto é que tem que gerar uma margem suficientemente alta, né, para que consiga pagar todos esses custos fixos e as outras despesas fixas e, consequentemente, formar o resultado, né? E é exatamente isso, né? Os custos fixos, pelo fato de existirem, mesmo que não haja produção, não são considerados como custo de produção. E para efeito de demonstração de resultados, eles são alocados como despesa diretamente contra o resultado do período. Para que nós possamos ilustrar o que nós estamos falando, vamos trazer como exemplo sintético, um exemplo simples, né, e básico de se entender, uma empresa que opera durante 3 meses, janeiro, fevereiro e março de 2020. Então, vamos imaginar que no mês de janeiro ela opere abaixo da sua capacidade produtiva, certo? Produzindo 120 unidades do produto, de um determinado produto qualquer, e ela tem um custo variável de R$300 para produzir cada unidade. A despesa variável é de R$10 por unidades comercializadas, ela tem um custo fixo de R$9.000 por mês, ela tem uma despesa fixa de R$3.000 por mês, vende esse produto a R$450 a unidade, e nesse primeiro mês, nesse mês de janeiro, ela vende 90 unidades do produto. Então, a gente observa que ela produz 120 e vende 90. Em fevereiro, no mês seguinte, todos os custos e despesas se repetem de maneira constante, inclusive o preço de venda,
Só que a empresa ela consegue trabalhar na sua capacidade máxima de produção, que é fabricando 150 unidades. Entretanto, ela comercializa as mesmas 90 unidades. E no mês de março, ela produz 60 unidades e vende, comercializa 150 unidades, permanecendo tudo mais constante. O que nós vamos fazer agora? Calcular o resultado dos 3 meses, considerando o custeio por absorção. Então, se nós considerarmos o custeio por absorção, significa dizer que todos os custos são alocados aos produtos, certo? Utilizando aí um critério de rateio. E esses custos são tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. Então, como o nome diz, os produtos eles vão absorver todos os custos. Então, o custo total do produto seria a quantidade produzida no mês, vezes R$300, que é o valor de cada custo unitário, mais R$9.000, que é o valor do custo fixo. E aqui nós teríamos no primeiro mês um custo de 120 unidades vezes 300, teríamos aí R$36.000 de custo variável, mais 9.000 de custo fixo, que eu teria um custo de 45.000 no mês. Como eu estou produzindo 120 unidades, significa dizer que o meu custo unitário seria de R$375 por cada unidade de produto. Custo do produto vendido, como o próprio nome diz, é aquele custo que eu tenho para produzir aqueles produtos que eu estou vendendo, né? Então, se eu estou vendendo 90 unidades e cada uma delas me custou 375, o meu CPV no mês de janeiro será de R$33.750. A minha receita de 90 unidades ao preço unitário de R$450 de venda me traria aqui 40.500 e eu teria um lucro de quanto, pessoal? Eu teria um lucro aqui de 40.500 menos o meu CPV de 33.750 menos a minha despesa fixa de 3.000, foi dado no problema, e menos a minha despesa variável de 900. Vocês lembram que no nosso exemplo eu tenho R$10 por cada unidade vendida. Como eu vendi 90 unidades, então eu tenho de despesa variável R$900, né? Que me sobra aqui um lucro de 2.850. Meu estoque final, se eu produzir 120 unidades e vendi 90, consequentemente eu tenho um estoque final de 30 unidades, cada unidade produzida me custa R$375, então eu tenho no meu estoque final o equivalente a R$11.250 de produtos estocados. Então esse aqui seria o meu resultado no mês de janeiro, né? Depois nós vamos colocar na planilha como uma demonstração de resultado para facilitar a visualização. O que acontece no mês de fevereiro? No mês de fevereiro, vocês lembram que tudo permanece constante, tanto os gastos quanto o preço de venda. A única coisa que sofre variação é a minha produção, que eu estou operando em capacidade máxima produtiva, né? Então, minha capacidade máxima produtiva é de 150 unidades, né? Então, no segundo mês, o meu custo é de 150 unidades a R$300 cada unidade de custo variável, que vai me dar 45.000, mais 9.000, então eu tenho 54.000 de custo do período, dividido pelas 150 unidades, eu tenho um custo unitário aqui de R$360 para cada unidade. Para calcular o meu CPV, precisamos lembrar que a empresa, e vamos trazer como exemplo, que a empresa ela trabalha com o método PEPS de avaliação de estoques. Então, se a empresa trabalha com o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, consequentemente eu vou dar baixa no meu estoque mais antigo, né? Se eu vendi as mesmas 90 unidades no mês de fevereiro, mas eu tinha um estoque final de janeiro que passa a ser um estoque inicial de fevereiro, eu preciso primeiro dar baixa nesses produtos, né? Então,
o meu CPV seria 30 unidades de janeiro a R$ 375, que seria o meu custo de janeiro, que seria 11.250, mais 60 unidades de fevereiro, para completar as 90, a R$ 360, que daria 21.600. Então, o meu CPV seria R$ 32.850, né? A soma de 11.250 mais 21.600, que representa o custo das 90 unidades. A minha receita continua a mesma, continuei vendendo 90 unidades a 450, que dá 4.500, e o meu lucro ele passa a ser de 3.750, né? Que seria 40.500 de receita, menos os 32.850 do CPV, menos 3.000 do custo da despesa fixa, menos os R$ 900 da despesa variável, que continua sendo as 90 unidades vezes R$10. Qual é o meu estoque final, pessoal? Então, vamos relembrar. Eu tinha um estoque inicial de 30 unidades, mais 150 unidades, que foi a minha produção do período. Então, eu fico com 180 unidades disponíveis para venda. Eu vendi 90 unidades no mês de fevereiro. Então, 180 menos 90, eu tenho um estoque final de 90 unidades, cada uma delas ao custo do mês de fevereiro, 360, que vai me dar R$ 32.400 de estoque final. Ok? Para fechar, vamos aqui ver o mês de março. Então, no mês de março, relembrando, nós trabalhamos com uma produção de 60 unidades e vendemos 150 unidades. Essa foi a única alteração que nós tivemos no nosso exemplo, né? Então, qual é o custo de produzir essas 60 unidades? 60 unidades vezes R$300, que é o custo de cada uma delas, que vai me dar 18.000, mais 9.000 de custo fixo. Então, 27.000 dividido por 60, o meu custo aqui já é de R$450. Quem é meu CPV, pessoal? Eu tinha 90 unidades no estoque do mês de fevereiro, que eu vou dar baixa primeiro, vezes R$360, que vai me dar 32.400, mais as 60 unidades, vezes 450, que vai me dar 27.000. Então, o custo de produzir as 150 unidades vai ser de R$ 59.400. Então, a minha receita, 150 unidades, que é a minha venda agora, vezes 450, o preço de venda, 67.500. E o meu lucro seria os 67.500 menos os 59.400, que é o CPV, menos 3.000, que é da despesa fixa, menos 1.500 agora, que é a minha despesa variável, né? Minha despesa variável agora aumentou, porque eu estou vendendo 150 unidades, consequentemente, 150 unidades vezes R$10 a unidade, R$1.500. E sobra aqui como lucro R$3.600. E o meu estoque final é sem estoques, né? Isso tudo que eu consegui vender, produzir, inclusive o estoque que eu tinha, foi comercializado. Ok? Então a gente observa que no custeio por absorção, se a gente colocar dentro de uma demonstração de resultado, quais são as análises que nós temos? No mês de janeiro, vendas menos CPV é igual a um lucro bruto, menos as despesas. Aqui eu englobei as despesas fixas e variáveis, para resumir um pouco a demonstração de resultado. Então, em janeiro eu teria um resultado de 2.850 e um estoque de 11.250. Em fevereiro, 3.750 e um estoque de 32.400. E no mês de março, um resultado de 3.600 e o estoque final nulo, sem estoque final. Se nós formos trabalhar, e isso é importante para a nossa análise lá na frente, o resultado total da empresa no trimestre, né? A gente observa o quê? No trimestre, o resultado da empresa foi de R$10.200, né? Que foi a soma dos resultados do mês de janeiro, do mês de fevereiro e do mês de março. Então, isso é importante para que a gente possa depois fazer essa comparação
com os resultados advindos do custeio variável e fazer a análise de qual demonstrativo ele tem maior poder de informação dentro de um processo de tomada de decisão. Prosseguindo e fazendo a mesma análise, tomando como base o custeio variável. Ora, no custeio variável, eu já trouxe a demonstração de resultado feita, porque ela acaba sendo mais simples, né? Por quê? Porque o que vai alterar é exatamente o custo fixo. E se vai alterar o custo fixo, que eu não vou ratear aos produtos e vou alocar somente aquilo que é variável, significa dizer que eu vou trabalhar com o conceito de margem de contribuição, né? Então, trabalhando com o conceito de margem de contribuição, então nós temos em janeiro 40.500 de venda, que são as 90 unidades a 450. O meu CPV, que é de 90 unidades a cada uma R$300, 27 mil. Despesas variáveis de venda 900. Isso me gera uma margem de contribuição de 12.600. Então, aqui foi o que nós falamos, que a margem de contribuição ela não pode ser considerada como lucro da empresa, mas sim a margem que o produto ou serviço gera para pagar a parte fixa e daí gerar o resultado. Então, quanto é que eu tenho de parte fixa da empresa? Eu tenho 9.000 de custo fixo e eu tenho 3.000 de despesas fixas, 12.000. Então, a margem de contribuição de 12.600, me sobra um resultado de 600. E aí eu tenho um estoque de R$9.000, que foram as 30 unidades que me sobraram a R$300 cada uma. No mês de fevereiro, se a gente observar, qual é a única diferença que se tem em relação ao mês de janeiro? Isso significa dizer que no mês de fevereiro eu aumentei a minha produção para 150 unidades, mas continuei vendendo as mesmas 90. Então, se eu continuei vendendo a mesma 90, então a minha estrutura de demonstração de resultado de fevereiro, ela é igual à de janeiro. Exatamente por quê? Porque meus custos e despesas permaneceram constantes, meu preço de venda permaneceu constante e minha quantidade vendida permaneceu constante. Eu vendi as mesmas 90 unidades a 450 e tive o mesmo gasto de produção. A única coisa que houve alteração foi no meu estoque. Por quê? Porque eu aumentei a minha produção para 150 unidades e eu só continuei vendendo as mesmas 90 unidades. Então, se eu tinha, mesmo que eu trabalhe com PEPs, mas como todo o meu custo de produção não houve variação, continuou sendo R$300, então, mesmo que eu tenha dado baixa primeiro no meu estoque de janeiro, foi avaliado a R$300 e em fevereiro também foi avaliado a R$300. Então, eu tinha 90 unidades no estoque e cada unidade dessa avaliada a R$300, que vai me dar 27 mil. O que acontece em março, pessoal? Em março, a gente observa que nós produzimos 60 unidades e vendemos as 150. Então, aqui sim vai haver alteração. Eu tenho uma venda de 67.500, que é 150 unidades a 450, menos o CPV de 45 mil, que é 150 unidades a R$300 cada uma, menos uma despesa variável de 1.500, porque é 150 unidades a R$10 de despesa variável, e aqui me gera uma margem de contribuição total de R$21.000, que paga 12 mil de custo de despesas fixas e me sobra um resultado de 9. Consequentemente, o meu estoque aqui ele fica zerado, porque tudo que eu produzi, eu vendi. Ok? Então, o que a gente observa aqui em relação ao custeio variável, pessoal? O total, se eu pego do quadrimestre, por mais que a minha demonstração de resultado ela esteja diferente em termos de mês, mas o meu resultado ele é o mesmo de 10.200. Vocês lembram que aconteceu isso lá no custeio por absorção, Isso acontece primeiro por qual motivo? O primeiro motivo é porque eu não tenho um estoque final. Se eu não tenho um estoque final, todos os custos
E lembrem-se que quando a gente fala que a nossa referência sempre é a questão dos custos fixos, que é o que diferencia um método de outro, todos os custos fixos eles estão distribuídos dentro da demonstração de resultado. Com a única diferença de que a forma que eles estão distribuídos. No custeio por absorção, eu estou alocando esses custos aos produtos, e no custeio variável, eu estou alocando esses custos, eu estou levando esses custos diretamente contra o resultado. Mas aqui nós temos agora que fazer a análise e a comparação das duas demonstrações de resultado. E aqui é onde é a grande importância de você conhecer as duas demonstrações ou as duas formas de demonstrações de resultado. Por quê? Porque se você for tratar ou solicitar o resultado tomando como base a contabilidade financeira, consequentemente, ela vai lá estar trabalhando com foco no custeio por absorção. Então, eles vão lhe dar esses demonstrativos aqui. A contabilidade gerencial, ela só é feita, o custeio variável, se você trabalhar com uma contabilidade gerencial, tá? Mas se a gente observar a diferença entre os lucros, o que a gente observa? Em janeiro, na absorção, eu tive um lucro de 2.850 pelo variável 600, então 2.250. Em fevereiro, 3.750 e o variável continuou com 600, porque nós não tivemos mudança de quantidade vendida. Então, eu tenho aqui uma diferença de 350. E em março, 3.600 no absorção e no variável 9.000. Eu tenho uma diferença aqui de 5.400 pro variável. Mas o total, como nós falamos, dos 3 meses foi de R$ 10.200. Essa análise ela é de suma importância porque é exatamente aqui onde vai residir a diferença ou a questão da forma de tratamento dos custos fixos. Porque, primeiro análise, se nós verificarmos a diferença dos lucros, a gente vai verificar que essa diferença de lucro ela é a mesma diferença nos estoques. Mas se a gente comparar a diferença de cada mês entre os estoques finais dos produtos acabados, o que nós temos? No mês de janeiro, a gente tinha um estoque de 11.250 pela absorção e de 9.000 pelo variável, uma diferença de 2.250. No mês de fevereiro, 32.400 a 27.000, uma diferença de 5.400. No mês de março, nós não tivemos estoques, então não haveria diferença, certo? Então, a primeira análise que nós precisamos fazer, pessoal, é exatamente entender esses resultados, Esses resultados. E como foi dito, por que esses resultados eles apresentam valores diferentes? Porque se nós formos pegar uma análise do custeio por absorção, a gente observa que pelo rateio dos custos fixos, obviamente, existe parte de custos fixos alocados aqui nos meus estoques. Já que eu fiz o rateio do custo fixo para todos os produtos e eu só reconheci esse custo fixo dos produtos que eu vendi, então, a primeira análise que a gente faz é que parte de custo fixo estão aqui dentro dos produtos que estão no meu estoque. Na prática, se a gente for considerar, se nós formos considerar a questão do desembolso financeiro, todos esses custos eles estão pagos. Quando eu estou tratando de custo fixo, eu estou me referindo a aluguel, eu estou me referindo ao aluguel da fábrica, a seguro da fábrica, a mão de obra indireta, Então, basicamente, salvo a exceção de depreciação e outros poucos, esses custos, efetivamente, eles são desembolsáveis, Então, eles estão pagos. Mas no custeio por absorção, eles estão não reconhecidos, Então, aqui o resultado vai ser diferente do custeio variável, exatamente por quê? Porque como no custeio variável esses custos estão todos alocados contra o resultado, consequentemente esses custos, independentemente de eu ter vendido ou não o produto, ele está representando o efetivo desembolso financeiro.
que a empresa precisa ter. Porque como nós falamos lá atrás, em outras aulas e no início dessa, o custo fixo, ele não é custo do produto, ele não é custo do serviço, ele é custo da empresa. Então, se ele é custo da empresa, a empresa precisa pagar, independentemente dela estar comercializando, dela estar produzindo ou não, certo? Então, aqui é um dos motivos que a legislação fiscal ela não aceita o custeio variável, né, como forma legal, e sim somente o custeio por absorção. Porque nesse momento onde eu reconheço a totalidade dos custos de produção contra o resultado, eu estou ferindo o princípio da confrontação receita e despesa, né, onde o princípio diz que eu vou reconhecer uma receita, que no momento em que eu reconheço uma receita, eu preciso reconhecer a despesa que deu origem a essa receita. Então, a despesa que deu origem à receita da venda de um determinado produto, certo? É exatamente o custo desse produto. Na contabilidade, o custo é o custo desse produto. Então, se no custeio por absorção eu estou fazendo um rateio dos custos fixos aos produtos e eu tenho produtos que não foram comercializados, eu não poderia reconhecer o custo desse produto ainda, como eu faço no custeio variável. Então aqui há o ferimento aí do princípio e, consequentemente, um dos motivos da não aceitação pela legislação fiscal. Ok? Mas se nós observarmos, a diferença que existe no lucro é exatamente a diferença dos estoques. E essa diferença no lucro se dá exatamente pelo motivo dos custos fixos alocados aos produtos, né? Na absorção, eu estou tendo um custo fixo alocado a produtos que eu vendi e parte deles aos estoques que não estão reconhecidos aqui no resultado. Então, uma das formas que nós precisamos analisar e verificar é que a diferença de lucro é a mesma diferença de estoque, que é exatamente o custo fixo alocado. Tá? Por que em janeiro ela bate exatamente 2.250? Porque é exatamente o quanto eu tenho de custo fixo. Né? Se nós lembrarmos qual é a minha quantidade de produtos que eu tenho nos meus estoques, eu tenho exatamente 30, né? 30 produtos no meu estoque, certo? Se eu tenho 30 produtos no meu estoque, significa dizer o quê? Que eu tenho 30 produtos, 30 unidades do produto vezes o custo fixo de cada produto alocado. E se nós formos alocar somente o custo fixo aos produtos, eu vou ter R$9.000 de custo fixo. Eu vou ter R$9.000 de custo fixo dividido pelas 120 unidades de produto. Então, eu teria R$75 de custo fixo para cada unidade do produto. Então, se eu tenho 30 unidades vezes 75, eu teria aqui os 2.250, certo? Essa diferença, ela se equivale, elas são iguais exatamente quando eu não tenho estoques finais, né? Consequentemente, eu não tenho estoque inicial do mês subsequente. Certo? Porque quando eu tenho um estoque inicial, que é no caso do mês de fevereiro, a gente observa que essa diferença ela não bate. Né? Mas por que ela não bate? Exatamente porque no estoque do mês de fevereiro tem parte do custo do mês de janeiro. E aí esse custo ele precisa ser expurgado, ele precisa ser retirado para que equivalham as diferenças. Então, se a gente observar a minha diferença de estoque do mês de fevereiro de 5.400, ela vai ser a minha diferença do lucro pela diferença do estoque do mês anterior. Então, em resumo, a diferença de lucro do mês atual, no caso fevereiro, seria a diferença de estoque do mês atual pela diferença de estoque do mês anterior.
Então, se eu tenho no mês atual, que é fevereiro, R$ 5.400 de diferença de estoque, e tiro os 2.250, que é a diferença de estoque do mês anterior, eu vou encontrar a diferença de lucro de 3.150, ok? E isso se dá também no mês de março, né? O que acontece no mês de março? No mês de março eu tenho uma diferença de lucro de R$ 5.400 a favor do custeio variável, né? Então, eu tenho a diferença de estoque do mês anterior, do mês atual, março, pela diferença de estoque do mês anterior. Então, ficaria 0 menos 5.400, que daria exatamente os 5.400. Ok? Então, em resumo, a diferença nos resultados, nos lucros, nos resultados apurados de cada método de custeio, ela está exatamente na diferença dos estoques. Quando eu não tenho estoque inicial, a diferença de lucro, como em janeiro, é exatamente a diferença do meu estoque, 2.250. Em havendo estoque inicial, a minha diferença de lucro, 3.150, é a diferença de estoque do mês atual, 5.400, menos a diferença de estoque do mês anterior, 2.250. Então, eu teria aqui 3.150, certo? Em março, 5.400 de diferença de lucro, eu teria diferença de estoque do mês atual, março, pela diferença de estoque do mês de fevereiro, 5.400. É importante nós sabermos isso para que quando nós formos fazer a análise de custo, para quando nós formos fazer uma auditoria nas empresas, nós avaliarmos que parte desse custo fixo ele está exatamente embutido aí nos meus estoques. De uma forma geral, isso é análise das duas demonstrações de resultados, né? Dos 3 meses feito por cada método. Agora, se nós formos fazer uma análise mais aprofundada, existe uma curiosidade que nos remete a fazer uma avaliação mais própria, qual dos métodos de custeio ele é mais importante para um processo de tomada de decisão. Vocês lembram que o meu preço de venda permaneceu constante, os meus custos permaneceram constantes. A única alteração que existiu foi na quantidade produzida ou quantidade vendida, né? E aqui, se a gente for fazer uma análise no variável, a gente observa que nós temos um resultado mais coerente. Por quê? Porque no primeiro mês, em janeiro, eu vendi 90 unidades, tive um lucro de R$ 600. No mês de fevereiro, eu continuei vendendo 90 unidades, continuei então com o mesmo resultado. Vocês lembram que as demonstrações de resultados elas são exatamente as mesmas. E no mês de março, eu vendi 150 unidades. Então, de 90, eu aumentei para 150 unidades. Então, na realidade, o meu lucro subiu para R$ 9.000. Isso significa dizer, pessoal, que eu não podia ter diferença em janeiro e fevereiro porque eu não tive variação no volume de vendas. E os meus gastos e meus preços de vendas permaneceram constantes. O que acontece no custeio por absorção? Em janeiro eu vendi 90 unidades. O meu lucro foi de 2.850. Em fevereiro eu vendi as mesmas 90 unidades e eu tive um aumento no meu lucro de 300 para 3.750. No mês de março, o que aconteceu em março? Eu aumentei as minhas vendas para 150 unidades e o meu lucro ficou menor. Caiu para R$ 3.600. Se nós formos pegar uma pessoa que entende pouco de resultado, mas entende muito na prática, como nós poderíamos explicar para ela que
houve variação de resultado quando eu vendi a mesma quantidade, se tudo permaneceu constante. E no momento em que eu aumento a quantidade vendida, o meu resultado, teoricamente, teria que aumentar. Ele fez foi cair. Então, isso na cabeça do gestor, muitas vezes, ele não consegue entender. E aí, o que você pode dizer para ele como argumento, né? Ah, mas o problema é porque a nossa produção, ela variou. Então, no momento em que eu aumentei a produção, se eu estou atrelando o custo fixo ao produto e o custo fixo ele permanece constante, então significa dizer que o meu custo de produção cai, porque eu estou dividindo esse custo fixo por uma quantidade maior de produtos. E no mês de março, que eu reduzi a minha produção, foi exatamente o inverso. Então, se eu estou pegando o mesmo custo fixo e estou dividindo pela quantidade menor de produtos, obviamente o meu custo de produção sobe. Consequentemente, o meu lucro cai. Isso está exatamente correto. Essa justificativa, ela está correta, certo? Tanto que se a gente pegar pelo custeio por absorção, no mês de janeiro, o meu custo de produção foi de R$ 375 para cada unidade. No mês de fevereiro, o meu custo caiu para 360, porque, obviamente, eu aumentei minha produção. E no mês de março, o meu custo foi para 450. Então, o meu custo aumentou porque eu diminui minha produção, certo? Então, aqui a gente começa a gerar um problema. Por quê? Porque o primeiro problema é, para uma pessoa mais atenta, né? Então, significa dizer que o meu lucro, o meu resultado, ele está mais atrelado à minha quantidade produzida do que à minha quantidade vendida. Porque se tudo permaneceu constante e eu só mexi de janeiro para fevereiro na quantidade produzida e o meu custo e o meu lucro aumentou, significa dizer que eu não preciso vender mais efetivamente para ter um lucro maior. E o que aconteceu em março foi exatamente o inverso. Eu vendi mais, mas eu produzi menos, então, consequentemente, o meu resultado caiu. Então, isso é um pouco complexo para que você possa tomar decisão. Esse resultado acaba sendo um pouco mais complexo para que você possa tomar decisão. Fora que, se eu questionar, ou se o gestor questionar, qual é o custo de produção, para que eu possa tomar decisão se vale a pena eu aceitar uma oferta com valor diferente, se eu tenho condições de fazer uma promoção, se eu tenho condições de até quantos por cento de desconto eu posso dar, o que o contador vai responder? Se eu tenho em 3 meses diferentes, se eu tenho em 3 meses, 3 custos diferentes, né? Vai perguntar qual mês que ele quer, vai calcular uma média de custo, né? Então, isso foge muito à questão do processo de tomada de decisão. Porque a cada mês que eu tenho uma produção diferente, eu tenho um custo diferente. E isso, consequentemente, vai impactar no meu processo de tomada de decisão. Ao passo que no custeio variável, eu sei de pronto que o meu custo é de R$300 para fabricar cada unidade. E mais R$10 de despesas que eu tenho de comercialização. Se não houver variação, se não houver aumento de mão de obra, de matéria-prima, o meu custo ele permanece o mesmo, né? Então, quais as conclusões que a gente chega nas comparações dos dois sistemas, certo? Então, como nós já estamos falando, basicamente a diferença é a apropriação dos custos fixos, com base no custeio por absorção. As decisões
tomadas pelos gestores deve ser baseada na margem de contribuição fornecida pelo custeio variável e não pelo lucro fornecido pelo custeio por absorção, exatamente por essas análises que nós fizemos agora há pouco, né? Então, a demonstração de resultado, ela fica evidenciado com mais propriedade quanto é a contribuição efetiva que o produto gera, quanto é que efetivamente a empresa tem de gastos fixos que precisam ser pagos, né? E através da margem de contribuição, você avalia o potencial de cada produto e o volume adequado de produção, a fim de se amortizar custos fixos e despesas fixas e ainda gerar o lucro desejado. Ora, vamos imaginar que no nosso exemplo aqui, nós trabalhamos com um produto só, mas na prática você trabalha com vários produtos. Então, se eu tenho uma indústria têxtil, por exemplo, eu estou produzindo calça, camisa, calção, short, bermuda, e cada produto desse ele vai ter a sua parcela de contribuição para pagar o que é fixo da empresa e daí gerar o lucro, né? Se eu estou trabalhando com custeio por absorção, eu estou criando um critério de rateio, distribuindo parcelas desse custo fixo a toda essa gama de produção e, consequentemente, eu posso mascarar a potencialidade de cada produto, né? Então, na prática, a partir do momento que eu trabalho com rateio, a gente precisa ter uma atenção bastante especial, porque além dos critérios de rateio além de todos os critérios de rateio serem subjetivos e arbitrários, os rateios eles podem ser ilusórios, né? Como, por exemplo, aqui nessa figura eu vejo um sapo, mas se eu girar a figura eu passo a ver um cavalo. Então, guardadas as devidas proporções, é exatamente isso que o rateio pode proporcionar. Ele pode mascarar, pelo critério de rateio utilizado, a potencialidade de determinado produto, né? Nesse outro exemplo, só para ilustrar, a gente tem a impressão de que o amarelo ele é maior do que o azul, mas se eu mudo o ângulo, a gente observa que o azul ele é maior do que o amarelo. E na realidade as duas figuras ela tem o mesmo tamanho. Então o que a gente observa? Em resumo, o processo de tomada de decisão, quando eu utilizo rateio, eles dificultam a gestão. Exatamente por conta de que vai depender do critério utilizado. A cada critério utilizado vai estar me dando um resultado diferente e, consequentemente, eu não posso estabelecer qual critério ele é o mais adequado. A partir do momento que eu utilizo o custeio por absorção, isso muda de figura, isso muda de questão. Então, finalizando, pessoal, no custeio por absorção, basicamente o método é o contábil, ele tem um foco e objetivo puramente societário, tá? A filosofia é de rateio dos custos indiretos, que basicamente aqui são os custos fixos. Os custos de produção de estoques, custo de vendas diretos e indiretos, né? São fixos e variáveis, né? Então tem essa determinação. E as despesas administrativas, comerciais e financeiras são despesas periódicas que eu lanço contra o resultado. Okay? Pelo custeio variável, o método ele é focado com viés gerencial. O objetivo é a tomada de decisão por parte dos gestores. A filosofia é de que não se faz rateio, né? Pode ser usado de forma contabilmente falando, desde que seja ajustado. Então isso é importante porque se o gestor, se o contador, ele quiser utilizar o custeio variável, ele pode utilizar o custeio variável, certo? Porque nós vimos aqui que basicamente a diferença entre um método e outro é a diferença dos estoques que impacta a diferença do lucro pelo rateio dos custos fixos. Então ele pode usar o custeio variável desde que no final do período ele faça lançamentos de ajustes para que os estoques
e, consequentemente, o ajuste no lucro, eles estejam trabalhados como base no custeio por absorção, certo? Necessariamente se classifica entre custos e despesas em fixos e variáveis, né? Porque aqui eu trabalho com o conceito de margem de contribuição, e o que eu vou levar para o custo de produção são basicamente os custos que são variáveis, e os custos fixos é como se fosse o tratamento como as despesas, né? Então diretamente contra o resultado, né? E a avaliação dos produtos e serviços por meio da margem de contribuição, que mostra realmente a rentabilidade que o produto traz para a empresa. Mostra a rentabilidade do produto na contribuição para pagamento do gasto fixo e, consequentemente, formar o resultado. Então, sobre custeio por absorção, custeio variável, era isso que nós tínhamos para falar, certo? E vamos ficar aqui até a próxima aula. Compartilhe com os amigos e não perca a próxima aula sobre análise de custos.